Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e, cara, se você não me segue ou não é inscrito aqui no YouTube, se inscreve logo, porque toda terça e quinta tem uma aula aqui, uma verdadeira aula com conteúdo de altíssimo valor para você. Dia de segunda, quarta e sexta você vai ter o Diário de Trade, que é o meu dia a dia completo para você assistir, desde eu operando, fazendo as minhas reuniões, as empresas, no meu dia a dia, onde tem Diário de Trade bonitinho, te explicando qual é todo o meu dia a dia da minha vida, tá? Desde eu operando até tudo na minha vida. E no final de semana a gente tem algumas aulas extras, de algumas palestras, alguns eventos que eu fiz e alguns vlogs também são postados no final de semana. Então você tem vídeo quase que todo dia a partir de agora, né? A gente está iniciando hoje esse projeto. Então é muito importante que você consiga acompanhar. Se você quiser assistir o Diário do Trade no mesmo dia, na mesma hora que acontece, com alta qualidade e edição, tudo bonitinho, você pode me acompanhar nos stories do Instagram. Tá aí, ó, @Fabrício Frazão, você me acompanha lá que você já consegue assistir o Diário de Trade diretamente lá, que acontece toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Vamos lá. Então, hoje eu vou te ensinar uma estratégia que vai ser muito simples para ser utilizado e que eu utilizo até hoje no meu dia a dia. Eu vou te mostrar alguns resultados operando nela também e você vai conseguir entender, porque ela é bem simples e realmente é tanto para o iniciante, para quem também já está dentro do mercado. Bom, você pode ver aqui que são 18h21, é o horário que eu estou conseguindo parar para gravar essa aula aqui para vocês. Então, o mercado já está fechando, payout de 20%, ó. O mercado não tem movimentação, tá bem feinho, então eu vou te ensinar essa estratégia. Eu vou te ensinar exatamente como ela funciona, o fundamento dela, toda a parte dela. E aí eu vou, dentro desse vídeo mesmo, você vai receber aqui, eu vou pedir para o editor colocar uma aula que eu passei para os meus alunos operando nessa estratégia, saindo de R$600 para R$3.000, tá? Então, a estratégia é bem simples. Quando a gente fala de estratégia, tá? Você tem que ter algo muito claro na sua cabeça, que estratégia não te dá dinheiro. Não, estratégia não faz você ganhar dinheiro e tirar lucro dentro do mercado. A estratégia é um conjunto de tudo que você utiliza, tá? E quando eu falo conjunto, é de gerenciamento e análise. Muita gente acha que estratégia é a análise que você utiliza, mas não. Estratégia é o conjunto de tudo. Por exemplo, quando antigamente tinham guerras e batalhas e tudo mais sobre povos contra outros povos, simplesmente tinha uma estratégia de batalha. Uns preferiam lutar com campos em declínio, que vinham por cima dos campos da parte superior, que tinham vantagem sobre outros. Outros preferiam batalhar dentro da água, batalhas navais. Então faz parte da estratégia. É um conjunto de tudo. Tá? Então, dentro do mercado é a mesma coisa. A estratégia é o conjunto de tudo que você vai fazer no seu dia. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai operar. Um trade não é trade só no momento que você está operando. Desde o momento que você acorda, o que você faz antes, como está seu dia, uma avaliação total. Isso é papos para outras aulas. Mas, bom, basicamente a gente precisa entender primeiro a movimentação de mercado. Bom, eu vou pegar um mercado anterior aqui, que o mercado estava com mais volume, mais movimentação e é mais interessante para a gente poder avaliar. Primeira coisa, a gente tem movimentações dentro do mercado que são feitas por duas massas. Inicialmente, a gente tem uma massa que está indo em uma direção. Por exemplo, se tem muita gente comprando aquele ativo naquele momento, dizendo que aquele ativo vai se valorizar, a gente simplesmente tem uma valorização nesse preço e a gente vê uma alta acontecendo ali. Então a gente tem uma ação de uma massa compradora. Logo em seguida, essa pessoa que comprou esse preço já se valorizou. Geralmente, mesmo que tenha uma tendência de alta, um movimento direto de alta, né, aqui dentro do mercado, ó, mesmo, deixa eu ver, ó, mesmo que tenha um movimento como esse de alta aqui, ó, a gente vai ter algumas ações de massa vendedora, porque o preço precisa corrigir. Então, simplesmente o preço valorizou, quem comprou já lucrou, vende um pouquinho, depois compra mais e assim vai seguir numa tendência de alta. Ou vice-versa, numa tendência de queda. Mas vai ter dois movimentos. Então, dentro dessa análise, a gente vai buscar sempre os pontos onde vão reverter essas microtendências, que são ações dessas massas, tá? Então, por exemplo, aqui teve uma queda, né? Isso aqui é uma microtendência. São os movimentos menores que o gráfico faz dentro de uma grande tendência. Essa grande tendência, por exemplo, aqui, ó, tá em uma tendência de alta, a gente chama de macro tendência. E essas tendências menores, aqui, ó, que você pode ver, ó, movimentos menores seguidos por movimentos maiores, são chamados de micro tendências. Então, esses movimentos menores, tanto de alta quanto de baixa, independente, são chamados de micro tendência. Então, ó, isso aqui são ações de massa. Isso aqui é uma ação de uma massa compradora, depois a ação de uma massa vendedora, compradora, vendedora e depois uma compradora maior.
e aí vai seguindo nessa tendência de alta que a gente viu aqui. Mas bom, essa análise vai servir para a gente utilizar e para a gente descobrir esses pontos aqui, ó, esses pontos de reversões de microtendência. É um ponto onde uma tendência de alta, por exemplo, ela começa a perder força e inicia uma tendência de baixa, onde a gente vai vender aqui em cima para ela cair e a gente vai identificar os pontos de reversões de uma tendência de baixa no momento que ela vai começar a subir. Sempre vai acontecer isso. Depois de uma tendência de alta, sempre vai ter uma de queda. Às vezes, de uma grande tendência de alta, por exemplo, tem uma tendência de alta, a tendência de queda é bem pequenininha. É só para um ponto de correção que a gente chama. Então, vem de uma tendência de alta, ela corrige e ela continua subindo de novo. Mas sempre vai ter as duas tendências dentro de uma macro tendência. Duas micro tendências dentro da macro tendência, tá? Elas sempre vão existir, mas nem sempre vão ser tamanhos proporcionais. Se elas forem tamanhos proporcionais, elas vão se movimentar no mercado lateral, que a gente vai operar mercado lateralizado, que também já é por um assunto para uma outra aula. Mas bom, a gente tem aqui esses pontos de reversões e vocês vão aprender como identificar esses pontos, tá? Para isso, a gente vai utilizar dois indicadores. Indicadores são ferramentas que a gente utiliza no dia a dia dentro do mercado. Algumas pessoas usam, outras não. Às vezes no meu dia eu uso e é exatamente essa estratégia, essa análise que eu vou passar aqui para vocês. Simplesmente, esses indicadores são ferramentas que te ajudam a analisar o gráfico e te mostrar pontos interessantes para você fazer uma operação de compra ou de venda. E esses indicadores vão mostrar para a gente exatamente isso. Os pontos de reversões de tendência, onde uma tendência de alta, por exemplo, já está ali saturando e ela vai iniciar um processo de queda ou de correção, né? Então o primeiro indicador que a gente vai colocar é o RSI, tá? O Relative Strength Index. Eu não sei a pronúncia exata aqui, mas espero que não tenha passado muita vergonha. Mas é o index aqui, o RSI é o que a gente vai colocar. Inicialmente aqui a gente vai utilizar ele no período 14, tá? E aqui a gente pode, se você estiver operando na Nike Option, você vai colocar aqui em 80, tá? E aqui embaixo em 20. Na Olymp Trade você deixa na mesma, no que tiver, bota só o período 14, tá? Se eu não me engano, na Olymp Trade é 70 e 30, e não tem como mudar. Você pode deixar e só muda aqui o período para 14, tá? Aqui embaixo a gente vem de novo indicadores e a gente vai procurar o oscilador Stochastic, tá? Eu vou impopular aqui também e dou uma baixa, ele vai estar, cadê? Aqui embaixo. Oscilador Stochastic. Na Olymp Trade você consegue mudar tudo aqui também e você vai colocar aqui 14, tá? Então você vai ter 14, 3, 3, 80 e 20, tá? E você vai manter esses pontos aqui. Vamos lá. Vocês podem ver que esses pontos maiores, esses pontos onde a gente tem um ponto de reversão, por exemplo, uma queda como essa, a gente tem uma queda como essa, e aqui a gente consegue ver que ele chegou nessas zonas aqui embaixo. Essa zona aqui embaixo, essa zona vermelha que a gente está vendo no indicador, essa linha vermelha, é chamado de zona de sobrecompra. Quer dizer que toda vez que ele toca ou ultrapassa essa linha, são pontos interessantes que a gente pode fazer uma compra. E a gente utiliza os dois indicadores para a gente ter uma confluência. São dois indicadores que têm a mesma base de análise, né, de microtendência, de movimentação do gráfico. Então a gente vai utilizar eles dois aqui para eles estarem juntos, confirmando e dando uma confirmação a mais para aquela operação, tá? Dando um pouco mais de segurança para a nossa operação. E aí você simplesmente vai esperar esses pontos interessantes, tá? Dentro das minhas aulas, né, nos meus treinamentos, eu ensino essa estratégia em uma forma plus, né? Trazendo um conteúdo até mais avançado para outras confluências, trazendo um pouco do price action para cá, só que não vai ficar muito interessante porque simplesmente, se você está iniciando e pegar um conteúdo um pouco mais avançado, você pode se confundir. Então, inicialmente você pode começar com essa, depois você busca conhecer um pouco mais, você pode mandar uma mensagem, um direct, ou entrar no meu site que está aqui embaixo. Bom, então vamos lá. Primeiro você vai aguardar movimentações do gráfico, tá? Movimentações que fujam de um processo de lateralização. Por exemplo, aqui a gente tem um processo de lateralização onde o mercado, o gráfico em si, está se movimentando em um sentido lateral. E não é interessante para a gente ver esse movimento lateral pelo simples motivo que ele não tem as micro tendências que a gente precisa. Lembra que eu te falei? Essa estratégia, essa análise, ela é baseada em movimentação do gráfico, em micro tendências.
mais fortes, ela vai pegar a reversão. Se não tem uma micro tendência forte aqui, um pouquinho maior, não é interessante pra gente. Por isso você tem que entender o fundamento dessa análise para você saber os momentos bons de operar. Tudo que você vai fazer dentro do mercado, você tem que saber o fundamento, porque você vai precisar sempre estar variando e precisando analisar o mercado em si para saber se está na hora ou não de fazer uma operação. Independente da análise que você utiliza, você precisa saber o fundamento, de onde ela veio e por que eu tenho que fazer aquela operação. Bom, vamos lá para aqueles pontos interessantes que eu mostrei para vocês antes. Um movimento maior, como esses aqui, ó, um movimento de alta maior como esse, é um movimento muito interessante, porque o mercado já está indo com muita força em uma alta e ele começa a cansar. E ele vai precisar ou corrigir para continuar subindo, ou ele vai precisar cair e depois seguir uma outra movimentação. Mas ele nunca vai conseguir estourar para sempre em uma alta. Então, a gente vai sempre utilizar, por exemplo, movimentos maiores como esse, né, uma sequência grande de velas em alta, por exemplo, então uma sequência grande de velas em queda, como aqui, e esperar os indicadores apontarem para a gente. Os indicadores apontarem o que, Fabrício? Os indicadores vão precisar, por exemplo, em uma tendência de alta como essa, eles vão precisar tocar ou romper essas zonas aqui de cima, tanto do RSI quanto do Stochastic. No RSI ele precisa só tocar ou romper. No Stochastic ele precisa tocar, romper e cruzar em sentido para baixo. Por exemplo, aqui ó, você pode ver que em um processo de queda como esse, essa linha azul aqui, ó, na sua pode estar uma cor diferente, tá para baixo. Então quer dizer que quando a azul está embaixo e a vermelha está em cima, ele está indicando uma queda, né? E quando é o contrário, aqui ó, por exemplo, aqui, ele está indicando uma alta. Então é interessante você esperar o cruzamento, tá? Assim que a vela fechar e ele mostrar o cruzamento dessas duas linhas indicando uma queda, né? Nesse caso aqui, o azul aqui embaixo, o vermelho por cima, e nessa zona de sobrevenda ele precisa estar aqui por cima ou em cima dessa linha, ou ter ultrapassado em cima dessa linha o cruzamento, tá? Você vai fazer uma operação. Esperou a vela finalizar, eu vou fazer uma operação de $1 aqui só para você ver o tempo de expiração, mas você vai ver no vídeo operando agora, tá? Só um minuto. Então, por exemplo, vamos fingir que esse momento esteja lá atrás. O RSI, ele tocou aqui, né? Ele tocou aqui nessa minha linha. Esse aqui não vai valer, é só para te mostrar o tempo de entrada, tá? O Stochastic tocou aqui, cruzou, apontou para baixo. Simplesmente eu vou esperar essa vela tá terminando para eu aproveitar o máximo da outra. Na Ike Option aqui são 30 segundos. Assim que der 31 aqui segundos, eu vou entrar na operação, porque eu estou em vela de 1 minuto, tá? Ó, eu estou em velas de 1 minuto, até teve um delay aqui um pouquinho na minha internet, ele pegou aqui embaixo. Mas ó, simplesmente eu quero pegar todo o movimento da vela, tá? Isso aqui não tem base nenhuma da operação que eu fiz, é só para você entender o ponto de entrada. Você vai fazer a operação um segundozinho antes de finalizar a operação que mostrou o cruzamento ali para baixo. Quando ela estiver finalizando, um segundinho antes, você faz a operação e vai pegar sua operação para totalmente a vela seguinte. Bom, eu vou deixar agora para você assistir o vídeo eu fazendo essas operações, uma aula com meus alunos, onde eu saí de R$600 para 3.200 de capital, se eu não me engano. Eu transformei os 600 em 3.200, operando com os meus alunos, e você vai poder assistir e acompanhar um pouquinho, tá bom? Fica até o final, que você vai gostar bastante. Ó, e eu até acabei ganhando essa operação aqui, mas não tinha análise nenhuma, tá? As linhas o RSI Stochastic estavam bem no meio, não era para ter feito nenhuma operação. Mas você vai ver agora como é que se opera utilizando essa análise aqui. Bom, com essas operações, utilizando esses dois indicadores, o RSI Stochastic, utilizando também esse princípio base de movimentação que eu falei para vocês no início, onde a gente tem uma massa compradora que faz o mercado começar e aquele ativo começar a se valorizar, e logo depois a gente consegue identificar os pontos, com a ajuda dos indicadores, claro, os pontos onde a massa, onde aquela região que está tendo uma alta indica que vai perder a força, vai parar de ter uma alta e vai começar a cair. Então a gente consegue utilizar isso muito bem durante nossas operações e durante o nosso resultado, tá? Do dia a dia de operações. Bom, peraí, a gente está no meio aqui das análises e eu só quero te falar o seguinte. Cara, se você gostou desse tipo de conteúdo de valor que eu tô trazendo para vocês, a gente vai ter conteúdo toda semana, quase todo dia, aqui no YouTube e lá no meu Instagram também. Então,
clica aqui embaixo, se inscreve para poder você acompanhar todos os vídeos, ativa o sininho também, deixa o teu comentário do que tipo de conteúdo, o que você achou desse vídeo, dá a sua opinião, sendo positiva ou negativa, deixa aí para eu ver, para eu entender o que você está sentindo, o que você quer mais aqui. E não esquece também de seguir no Instagram, porque toda vez que sai vídeo novo no YouTube, eu aviso lá. Você tem o diário de trade lá direto para você, você tem mais um monte de conteúdo. Então segue lá. Em base disso, tá? Em base disso, a gente consegue ter um resultado mais positivo dentro do mercado. E a gente consegue ter operações utilizando a nosso favor, tanto uma valorização ou até mesmo uma queda dentro do ativo. Você consegue ver, ó, que a gente está fazendo operações tanto comprado, tá? Onde a gente faz um clique nesse botão verde aqui de direita, indicando que vai ter uma alta, e a gente consegue também, se a gente identificar que o mercado vai cair, a gente consegue fazer uma venda, indicando que o mercado vai cair, que a gente pode lucrar mesmo com a queda do mercado. Então aqui eu estou te mostrando que, independente do cenário atual, se o mercado está em alta, está em queda, se ele está até mesmo se movimentando de forma lateral dentro do trade profissional do zero, eu te ensino também outros tipos de estratégias que você consegue operar mesmo com o mercado lateral, né? Aqui a gente está falando de tendência e tudo mais, mas existem outras estratégias que você consegue operar com o mercado lateral. Então você consegue ficar muito claro na nossa mente que o mercado financeiro, quando você consegue ter essa opção de operações mais rápidas, operações que você consegue lucrar mesmo com baixas movimentações, podem durar 1 minuto, 5 minutos, né? Uma duração que dura 1 minuto e que pode trazer resultados positivos, né? Como essa agora, fazendo operações que duram 1 minuto, que te trazem resultados aí como esse, de mais de R$300, né? A gente está saindo de R$600, indo para resultados maiores. E é claro, esses R$600 aqui não é meu capital total. Esses R$600 é o quanto que eu resolvi e disponibilizei para colocar de risco hoje, né? E a gente colocou R$600 de risco hoje para lucrar, que a gente está fechando agora de resultado de um pouco mais de R$3.000, né? A gente teve R$2.000 e poucos de lucro, transformou esses R$600 em 3 mil e pouquinho, né, que dão 2 mil e poucos reais de lucro em poucos minutos. Isso aqui é um resultado muito legal, durou aqui em torno de 30 minutos e a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia do mercado, independente da movimentação, se ele está em uma alta, está em uma baixa. Então é por isso que é um mercado que você pode utilizar o dia a dia, independente do movimento e independente de como ele esteja, para poder lucrar. Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um cheiro no coração. Não esquece de fazer esse monte de coisa que eu já falei pra você, de se seguir, se inscrever, curtir, dar like aí pra eu saber que você gostou. E a gente se vê amanhã em algum conteúdo aqui no canal. Se você quiser maratonar, deve ter um monte de vídeo agora aí pra você. Só clica aqui embaixo no meu nome, vai pro canal e maratona tudo quanto é aula e vídeo que tiver aí pra você. Eu não podia esquecer também, porque toda quinta-feira às 19 horas tem uma aula ao vivo aqui no YouTube. Uma aula mesmo, como se fosse essa, só que ao vivo, você vai poder tirar dúvida, a gente vai bater papo, uma brincadeira super legal. E você pode assistir essa aula ao vivo comigo, só tá aqui ao vivo às 19 horas comigo. Fechou? Então, fica ligado que se as aulas só não ficam disponíveis para sempre, tá? A aula acontece, ela fica um tempinho disponível gravada e a gente já tira do ar e fica aí só para os alunos. Então, já aproveita, se a aula da semana passada pode estar disponível ainda, já procura aí no canal. E também aproveita para quinta-feira que vem, 19 horas, já tá no ponto para assistir.